É tão bom, meus irmãos, estarmos nesta manhã de domingo juntos, mesmo através da plataforma Zoom, para juntos meditarmos na palavra de Deus, neste culto solene, no dia do Senhor. E eu vos convido agora, então, a acompanharmos a leitura de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Este capítulo de Hebreus, meus irmãos, fala da importância dos ritos, ofertas e sacrifícios da lei. E enfatiza a perfeição, a suficiência e o caráter definitivo e supremo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz providenciou uma eterna redenção, conforme lemos nos versículos 11 e 12 deste capítulo. O sacrifício de Cristo, ele é eficaz para sempre, conforme lemos no versículo 26 deste mesmo capítulo. Agora, nestes versículos 27 e 28, nós encontramos 4 verdades espirituais, 4 dogmas, eu poderia dizer, doutrinas fundamentais, que não devemos esquecer. Primeira verdade espiritual e bíblica que encontramos no versículo 27 é que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Esta é uma regra geral para toda a humanidade. Ninguém pode fugir da morte. Nós temos uma única vida para viver aqui na Terra. E a vida aqui, neste mundo, é muito breve. Como diz a Escritura em Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Vivemos num mundo onde todas as coisas são temporais e estão a morrer, literalmente. Tudo sobre nós está morrendo, exceto nossa alma. A vida que vivemos sobre a terra, ela é breve e muito em breve chegará ao fim. Conforme lemos no Salmo 90, versículo 9. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. A nossa vida, não é? É como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, como escreveu Tiago no capítulo 4, versículo 14. E também como escreveu Paulo em 1 Timóteo 5, 6, 7, quando ele escreveu dizendo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. É verdade que uma roupa selecionada para cobrir o seu corpo morto, um caixão e uma sepultura, é tudo aquilo que o homem mais rico do mundo é capaz de ter com toda a sua riqueza. Não há, meus irmãos, caminhão de mudança em funeral. E é por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 6,33, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai as coisas do alto, pois o mundo passa e os seus desejos também passam. No tocante a esse ponto, acerca dessa doutrina de que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, nós temos 2 exceções bíblicas a esta regra geral, a esta regra universal. Primeiramente, as pessoas que foram ressuscitadas, né, que morreram 2 vezes. Porque nós temos no Antigo Testamento o caso do menino que Eliseu ressuscitou, o menino que Elias, ressuscitou, o menino que Eliseu ressuscitou, e o caso de um homem que fora ressuscitado
quando teve contato com os ossos de Eliseu. No Novo Testamento, nós temos o caso de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, de Dorcas e de Eutico. Por conseguinte, todos eles, na sua ressurreição, na sua restauração à vida, eles não receberam um corpo glorioso e nem uma vida interminável. Portanto, estes morreram 2 vezes. Uma outra exceção são aqueles que não experimentaram a morte, que é o caso de Enoque e Elias, conforme lemos em Gênesis 5:2 e 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Enoque e Elias não morreram nenhuma vez. E também nós temos um outro caso, que são daqueles que não experimentarão a morte por ocasião da segunda vinda de Cristo. Diz a Escritura que os crentes que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo, e eles serão arrebatados, de acordo com o texto sagrado, a encontrar o Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4,17. Portanto, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 52. Portanto, meus irmãos, há essas 2 exceções. A questão da morte, ela é muito enfatizada na Escritura. E a morte, meus irmãos, a morte física e também espiritual, é uma consequência direta do pecado. É o que está escrito em Romanos 5:12. Por causa do pecado de Adão, Deus pronunciou a sentença de morte sobre a raça humana, como lemos em Gênesis 3:19. E a Escritura afirma que a morte, ela entrou no mundo após o pecado de Adão e Eva, e não antes disso. Mas a Escritura diz com muita clareza que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Então este é o primeiro ponto. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Mas há também uma outra ênfase que nós encontramos em Hebreus. Agora no versículo de número 28, 27 e 28, nós temos as 4 ênfases aqui desta mensagem. E a segunda delas é que depois da morte vem o juízo. A morte e o julgamento seguem-se um ao outro numa sequência lógica, porque o homem ele deve comparecer no tribunal de Deus para prestar contas de seus pecados. Cada pessoa tem apenas uma única vida para viver antes do julgamento eterno, de acordo com este texto, claro na Escritura. E isto, meus irmãos, repudia a doutrina da reencarnação, a crença de que a morte física é o fim da existência pessoal, e também qualquer ideia de que haverá uma segunda chance, uma segunda oportunidade de mudança de status após a morte, como a doutrina do purgatório, por exemplo. A vida, meus irmãos, a vida curta que nós vivemos aqui, ela definirá a nossa eternidade. Não há nada que você possa fazer para mudar o seu destino depois da morte. Não há engano, meus irmãos, mais fatal do que pensar que se pode viver aqui neste mundo como um ímpio e acordar na ressurreição como um santo. Estar sem Cristo nesta vida e passar a eternidade com Ele. Lê do engano. Agora, meus irmãos, é o tempo de voltar-se para Deus. Se você sair deste mundo sem pôr a sua confiança em Cristo, descobrirá que melhor lhe fora nunca ter nascido. O juízo aqui, neste texto, é um termo geral que inclui o julgamento de todas as pessoas, tanto os cristãos como os incrédulos. Acerca dos cristãos serem julgados, basta lermos 2 Coríntios 5:10 e Romanos capítulo 14, versículos 10 ao 13. E acerca dos incrédulos também,
em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Aprendemos na Escritura que a salvação é pela graça, não há dúvida. Mas o juízo final será segundo as obras de cada um. A Escritura diz em Eclesiastes 12, 14, que Deus trará cada acto a julgamento, inclusive as coisas ocultas, escondidas. Seremos pesados na balança de Deus. Ele nos colocará em seu prumo, colocará o seu prumo sobre nós. Nossos pensamentos são contados, nossas palavras pesadas, nossas obras julgadas. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 1 ao 15, diz assim, a partir do versículo 12, né, uma descrição do juízo final que nós encontramos ali, e a partir do versículo 12 nós lemos que a seguinte mensagem da Escritura. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Temos aqui uma advertência solene. Uma advertência que exige de todo homem uma resposta. Porquanto Deus na verdade, não tendo em conta, não é, os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esta mensagem nós encontramos em Atos 17, versículos 30 e 31. Para onde você está indo? O caminho para o céu é o Senhor Jesus Cristo. A porta do céu é Jesus. E o inferno, onde fica? O inferno fica, meus irmãos, no final de uma vida sem Cristo. Terceiro aspecto e doutrina que encontramos neste texto, versículo 28, é que Cristo foi sacrificado uma vez para tirar os pecados. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois da morte vem o juízo, e Cristo foi sacrificado uma vez para tirar os pecados. Esta é uma doutrina muito importante. Lemos que o homem está destinado a morrer uma só vez. E Cristo foi sacrificado também só uma vez. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É o que nós lemos em Hebreus 9, versículo 26. E também vemos na Escritura que Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 24. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele carregou a plena penalidade do pecado do seu povo. O Pai aceitou-o completamente. E assim, Cristo está perpetuamente no céu, como nosso mediador, advogado e sumo sacerdote. Ele representa-nos diante do Pai. Tudo o que nos separa de Deus já foi removido. Quando o substituto morreu em nosso lugar, todo o castigo que o pecado merecia recaiu sobre ele. Nada resta que tenha de ser pago. Não há oferta que ainda seja exigida. Tudo que tinha que ser feito foi feito. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele foi completo, suficiente, eficaz e definitivo. Sua ressurreição dentre os mortos e a simples presença de Cristo no céu garante a nossa aceitação ali no céu. Para aproximar-se de Deus, a única coisa que o pecador precisa fazer
é confiar que seus pecados foram plenamente tratados na cruz e que Deus aceitou aquilo que Cristo fez em seu lugar, em seu favor. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver no céu, meus irmãos, nenhum pecador que pela fé invoque o seu nome poderá ser rejeitado. Como é grande o amor que foi derramado por nós. Quão grande é o acesso que nós temos. A quarta doutrina e a quarta verdade espiritual que nós encontramos nesta passagem, no versículo 28, Hebreus 9, 28, é que o Senhor Jesus, é que Cristo, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quando lemos o Antigo Testamento, por exemplo, Levítico capítulo 16, aprendemos que no dia da expiação, o povo aguardava que o sumo sacerdote saísse do Santo dos Santos. Ficava todos aguardando aquele momento com grande expectativa. E quando ele aparecia, o povo sabia que o sacrifício em seu nome havia sido aceito por Deus. E o povo celebrava com grande alegria o perdão de Deus no dia do arrependimento. E do mesmo modo, Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entrou no santuário celestial como nosso mediador e ele aparecerá em sua segunda vinda, trazendo uma salvação plena, completa e definitiva para o seu povo. É o que nós lemos em 1 Pedro, por exemplo, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Neste texto, este texto de 1 Pedro fala de uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para aqueles que, mediante a fé, estão guardados na virtude de Deus para a salvação. Salvação esta já prestes para se revelar no último tempo. Desta vez, Jesus não aparecerá para tratar do pecado. Na sua segunda vinda, ele não virá para salvar pecadores. Quando ele vier novamente, ele, na verdade, trará salvação àqueles que estão esperando por ele. Ele não virá para tirar os pecados, mas para levar os seus, aqueles que ele salvou. A expressão sem pecado, neste versículo, é uma expressão que testifica da obra completa de Jesus, por meio de seu sacrifício em sua primeira vinda. O pecado já foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda. Cristo, ele na cruz, ele venceu o pecado. Agora, há aqueles que dizem, este texto parece indicar que Jesus cometeu pecado, porque na primeira vinda ele veio e pecou, e agora na segunda não pecará. Não é isso que está falando este texto. Mas está falando esse texto que ele não irá mais lidar com a questão do pecado. A Escritura é muito clara que o Senhor Jesus nunca cometeu pecado. Ele nasceu sem pecado. Ele viveu sem pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca achou-se engano. É o que lemos em 1 Pedro 2:22. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É o que lemos em Hebreus 4, versículo 15. Portanto, nosso sumo sacerdote, ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Jesus nunca pecou. E neste texto, aprendemos que em breve Jesus voltará. Como lemos em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O próprio Senhor Jesus prometeu que iria voltar. Ele disse em João 14, versículo 2, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Lembre-se de Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, quando lemos que na ascensão de Cristo aos céus, os discípulos estavam com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. E quando junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A Escritura ensina-nos, meus irmãos, que todo cristão deve crer na possibilidade da volta de Cristo no seu tempo. É o que lemos em 2 Pedro 3, versículo 4. A igreja primitiva acreditava na iminência da segunda vinda de Cristo. Em Filipenses 4, 5, vemos que a Escritura diz que a sua vinda está perto. Em Tiago 5, 9, está à porta. Em 1 Pedro 4, 7, está próximo. Hebreus 10, 25, vai se aproximando aquele dia. Apocalipse 3, 11, vem sem demora. Apocalipse 22, 7, presto venho. Apocalipse 22, 12, cedo venho. Sem dúvida, sua vinda está mais próxima agora do que jamais esteve. Portanto, já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Hebreus 13, versículo 11. A Escritura ensina-nos, meus irmãos, que a segunda vinda de Cristo será imprevisível. 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 e 2. O tempo da segunda vinda de Cristo é desconhecido da igreja. Como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24, 36. Nós não sabemos o dia. A segunda vinda de Cristo, de acordo com o Novo Testamento, será repentina, como um ladrão de noite. O ladrão vem quando não é esperado e ele pega a família de surpresa. Será como no dilúvio? As pessoas vão estar cuidando dos seus próprios interesses, casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo. A volta de Cristo, ela é iminente. Cristo pode voltar a qualquer momento. Ele disse em Mateus 24, 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A segunda vinda de Cristo, ela vai pôr fim a todas as esperanças de salvação. Não tem segunda chamada. Não tem mais chance de salvação após a segunda vinda de Cristo. Naquele dia, a porta da oportunidade será fechada. Naquele dia, será tarde demais para preparar-se. Meus irmãos, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina muito importante e central no Novo Testamento. E aprendemos aqui neste texto que Jesus, ele aparecerá novamente para aqueles que o aguardam, fazendo referência à sua igreja, ao seu povo. Nós somos instruídos na palavra de Deus a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos e a viver neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. A nossa cidade, meus irmãos, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20. Portanto, suporte as aflições com paciência, com fé. Olha para cima, pois a sua redenção aproxima-se. Em breve, o Senhor Jesus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Em breve a dor cessará. Há um descanso para o povo de Deus. Estamos a caminho do céu. Cristo virá e nos levará. Porém, sem Ele, ninguém chegará ali. É melhor que aqueles que, como os hebreus deste livro,
estiverem pensando em abandoná-lo, que se lembrem bem disto. E a pergunta que se faz é a seguinte: você está preparado para encontrar-se com Deus? A eternidade está vindo muito rapidamente sobre você. E você está indo muito rapidamente para ela. Mas aonde você estará na eternidade? Você deseja ser salvo agora, agora mesmo, e por toda a eternidade? Então, renda-se a Cristo. Creia nele. A porta do céu está aberta. Ele tem vida eterna. Ele é a vida eterna. A Escritura diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você precisa responder à chamada do Evangelho. Esta é uma decisão individual. Você precisa vir a Cristo para ser salvo. Só nele há perdão e vida eterna. Não deixe isso para depois. Hoje é o dia de salvação. Venha enquanto a porta da graça está aberta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. Portanto, esta é a palavra de Deus para você. E se você que está a ouvir, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não reconheceu os seus pecados para com Deus e ainda não colocou toda a sua esperança, toda a sua confiança em Cristo, e se você agora sente-se motivado para fazê-lo, se essa palavra tocou no seu coração, se o Espírito Santo tocou no seu coração, e você chegou à conclusão, pela obra do Espírito Santo no seu coração, de que você precisa de Cristo, e de que você deseja-o, e que você quer entregar-se a Ele, e quer segui-lo, quer ser um discípulo dele, porque você deseja obter esta vida eterna que Cristo oferece através de sua obra sacrificial. Se você quer fazer isto, eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra é clara, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que o Senhor Jesus ofereceu-se uma única vez, de uma vez por todas, para resolver este problema do pecado e remover o pecado do seu povo. E também nos diz que o Senhor Jesus virá uma segunda vez para nos levar e para nos introduzir no seu reino eterno. Neste momento, ó Pai amado, que muitos ouviram a tua voz pela palavra pregada, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que já o fizeram, que sejam fortalecidos, que sejam edificados e que se voltem para ti, que despertem do sono, que continuem firmes e perseverando como é próprio daqueles que o Senhor salvou. Mas para aqueles que ainda estão perdidos, sem esperança, desesperançados, com os corações vazios, sem esperança, sem alegria, eu peço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor aplique esta palavra nesses corações, produzindo pela obra do teu Espírito Santo a transformação da mente, do coração, removendo as escamas dos olhos e concedendo, ó Pai, esta viva esperança transformadora. Eu peço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que haja hoje perdão de pecados, através do arrependimento genuíno. Que haja hoje salvação, através da aplicação da obra da redenção,
feita pelo teu Espírito Santo no coração daquele que se arrepende e crê. É assim que eu oro, ó Pai, colocando nas tuas mãos as nossas vidas, porque sabemos que a tua volta vai se aproximando a cada vez mais. Nós sabemos que em breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Que cada um de nós esteja atento, desejosos da tua volta e também preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, enquanto este dia não chega, prepara-nos como tua igreja para sermos uma comunidade proclamadora deste Evangelho Santo, testemunha desta obra da transformação feita pelo Senhor de uma vez por todas. Ó Pai, em nome de Jesus, nas tuas mãos colocamos a tua igreja. Nós estamos, de fato, vivendo um tempo de crise, mas nós estamos em ti, Senhor. Nós estamos em Cristo. Nós estamos unidos pela fé no Senhor, como povo de Deus. E sabemos que é o Senhor quem governa as nossas vidas. E que nós estamos nas tuas mãos, pelo que não temeremos. Ainda que este mundo se conturbe, se perturbe e entre em colapso, nossos olhos estão postos em ti, esperança nossa, Deus nosso, nosso Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e que aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém.